Na semana passada, eu fiz uma live que eu coloquei aqui no canal, que eu falei sobre o apego e o processo da entrega. Inclusive, se você ainda não assistiu essa live, eu vou deixar um card aqui no vídeo para que você possa conferir esse conteúdo. E que foi a live que me inspirou para estar falando hoje sobre o medo. Por que o medo? Porque por trás de todo o apego existe muito medo. Medo de perder, medo de não ter dinheiro, medo de fracassar, medo de sofrer, medo de arriscar. E aí, quando você se depara com esse medo, você acaba ficando apegado em diversas coisas e em várias áreas da vida. Então, hoje eu vou ensinar aqui uma ferramenta que eu costumo usar toda vez que eu vou dar um salto de fé na minha vida e esse medo vem com força querendo me paralisar. O meu nome é Vanessa Araújo, eu sou terapeuta integrativa e eu já tive alguns momentos nessa minha jornada enquanto terapeuta, nessa área do autoconhecimento, da expansão de consciência, em que eu tive que dar verdadeiros saltos de fé. E essa ferramenta ela foi muito importante para que eu conseguisse fazer o movimento necessário para que eu não permitisse que o medo me paralisasse. Então, se você ainda não me segue no canal, se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha, curte esse vídeo se ele for uma contribuição para você e ativa o sininho para você ser notificado quando um novo conteúdo entrar aqui no canal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não tem como a gente excluir o medo, deletar o medo, não sentir mais medo. Por quê? Porque o medo faz parte de nós enquanto seres humanos. E ele vem de uma parte muito primitiva do nosso cérebro, que está muito preocupada com a nossa sobrevivência. E aí a gente pode classificar o medo entre medo racional e irracional. O medo racional seria um medo em que, de fato, a sua vida está correndo perigo, como se você estivesse numa situação de perigo eminente. Por exemplo, se tem um leão na sua frente, um leão ali te olhando, salivando, e você está olhando para esse leão, o que que vai acontecer com você? Vai dar um medo tremendo. O seu coração vai começar a bater mais rápido, ele vai bombear mais sangue para suas extremidades, o seu corpo vai liberar substâncias como cortisol e adrenalina, que todo esse conjunto vai te auxiliar a lutar com este leão ou a fugir do leão. Então você entra num sistema de luta e fuga. Isso sim seria um medo racional. Só que 99,9% dos medos que a gente vai passando aí ao longo do nosso dia a dia, na nossa vida, eles são irracionais. É aquele medo de sair do emprego que você já não está mais satisfeito e dar um novo passo, experienciar uma nova profissão, um novo emprego. É aquele medo de falar algo para alguém, de se posicionar, de mudar de cidade. E aí, esse medo, por mais que ele seja irracional, ele não vai custar a sua vida, você não vai morrer se algo acontecer ali, se você der esse passo e as coisas não saírem muito como você estava esperando. Por mais que ele seja irracional, ele libera as mesmas substâncias e o nosso coração acelera da mesma forma, nos colocando num sistema de luta e fuga liberando cortisol, adrenalina. Por quê? Porque para o seu cérebro é como se você estivesse correndo um risco de vida. Ele começa a projetar, a sua mente começa a projetar o pior cenário possível para essa situação que você está querendo resolver ou para esse passo que você está querendo dar. E aí começa toda essa produção de químicas e o coração a acelerar, te trazendo essas sensações como se fosse custar a sua vida. E aí o que que acontece? Você paralisa. Você não dá o passo em direção ao que você deseja, você não faz aquilo que você de fato está querendo fazer. E aí, essa ferramenta que eu vou entregar aqui hoje, ela auxilia a gente justamente a se aproximar deste medo, a entender que medo é esse, a diminuir
a potência e a força desse medo. Então, toda vez que você estiver numa situação em que o medo vem e ele está te paralisando, e ele está te deixando ansioso, o que que você faz? Você olha para esse medo, você olha para essa situação e você se questiona assim: o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Aí você vai ter uma resposta. Vou trazer um exemplo aqui. Digamos que quero fazer a transição de carreira. Já não gosto mais da profissão que eu tô, quero trabalhar com algo novo. E aí eu me questiono aqui: o que de pior pode acontecer se eu sair desse emprego e for tentar esse algo novo? Aí a mente traz assim: ficar sem dinheiro. Não vou ter dinheiro e se nada der certo lá naquele novo emprego, não vou ter dinheiro. Aí eu me questiono novamente: tá, mas se eu não tiver dinheiro, o que de pior pode acontecer? Aí quando vê a mente responde assim: vou passar fome? Vou passar fome, se não tiver dinheiro, vou passar fome, vou passar necessidade. Ok. E se eu passar necessidade, se eu passar fome, o que de pior pode acontecer? E aí a mente responde mais uma vez: eu vou ter que pedir ajuda para alguém. Eu vou ter que pedir ajuda para os meus pais. Ok, tive que pedir ajuda para os meus pais. O que de pior pode acontecer se eu tiver que pedir ajudas para os meus pais? E aí você vai se aproximando cada vez mais deste medo. E aí, quando vê a resposta vem, eles vão ver que eu fracassei. Eles vão ver que eu sou um fracassado. E se eu fracassei, eu não vou ter a validação deles, porque a vida inteira eu busco a validação dos meus pais. Aqui eu trouxe um exemplo simples, só que essa pergunta vale para qualquer medo que você perceba que está te paralisando. Você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando desse medo, até que você entende a raiz do teu medo. E aí, quando você chega nessa raiz, o que de pior pode acontecer? Você vê que não tem nada tão grande assim que pode acontecer ao ponto de fazer você ficar paralisado. Você enfraquece o seu medo, enfraquece, lembra? Não tem como deletar o medo. Você enfraquece ele. E aí você ganha a força necessária para fazer esse movimento que você quer, para realmente ir na direção que você está desejando. E aí, com esse medo mais fraquinho, o que que a gente faz? A gente faz apesar do medo. Eu não espero não ter medo para fazer, eu faço apesar de estar sentindo medo. E aí, quando você faz, você ganha mais um pouquinho de energia para ir um pouco mais além e assim você vai indo. Então, essa é uma ferramenta simples, mas maravilhosa, que faz a gente literalmente transcender esse medo. Eu espero que tenha sido uma contribuição para você esse vídeo, que você possa utilizar na sua vida e se fez sentido para você, por favor, me deixa saber. Comenta aqui e me conta. Um beijo e até a próxima.